tem CNN Plural, lógico que tem a maravilhosa da Letícia Vedica. Lezinha, Lê, estão achando que você tá roubando o espaço do Jairo já. Não vou roubar não. Talvez a gente faça uma parceria aí futuramente. Fazer um bate-bola. Fazer um bate-bola com o Jairo. Lê, CNN Plural, porque não dá pra gente falar de Copa do Mundo, gente, sem lembrar, sem colocar em evidência a desigualdade que ainda existe entre futebol feminino e masculino. A gente sabe, nos últimos anos, isso aumentou muito, essa visibilidade do futebol feminino, essa discrepância monstruosa que existia diminuiu, mas ainda existe e não é pouco. É só a gente olhar, por exemplo, as premiações, né, Lê? Exatamente. Futebol é um dos esportes onde a desigualdade de gênero aparece de uma maneira muito grande e é por isso que eu tô aqui, pra gente falar sobre isso. As diferenças de premiações, de salário ainda são grandes. Graças a Deus a gente tem sim uma visibilidade, as meninas estão tendo nesse Mundial uma visibilidade maior do que vinha tendo, mas a gente ainda tem que chamar atenção para alguns pontos. A seleção brasileira joga na próxima segunda contra o Panamá. Estreia, né, do Brasil. Estreia do Brasil, vamos torcer. 8 da manhã, né, Lê? 8 da manhã no horário do Brasil. No horário nosso, né? E a gente tem algumas curiosidades boas aqui, né? A gente vai ter um time de arbitragem, por exemplo, nessa Copa do Mundo, com muitas mulheres, 33 árbitras, 55 auxiliares mulheres, um quarteto brasileiro que vai trabalhar, né? E vai em um dos jogos. Nossa querida Marta está na sua 6ª e última Copa, então a gente tem que celebrar isso, mas temos que lembrar que existem algumas desigualdades. Tem 2 levantamentos que eu trouxe aqui, Fê, que são interessantes, que mostram isso. A Marta, 6 vezes a melhor jogadora do mundo. 37 anos de idade? 37 anos de idade. Num ranking do jornal espanhol Marca, apontou que por ano ela ganha $400 mil. Já o Neymar, também outro grande jogador, num levantamento da Forbes, chega a ganhar quase $50 milhões por ano. E a Marta, Lê, que já foi eleita a melhor jogadora do mundo várias vezes. O Neymar nunca ganhou a bola de ouro da FIFA, nunca foi eleito o melhor jogador do mundo. E ganha essa monstruosidade a mais que a Marta. Não tô aqui dizendo que o Neymar deveria ganhar menos ou mais, mas é obviamente que a Marta ganha muito pouco se a gente comparar com alguém que nunca conquistou os títulos e os prêmios que ela conquistou na carreira. Exatamente. Falando de prêmios, é legal destacar também o valor das premiações. Nesse Mundial agora, na Copa Feminina deste ano, a FIFA vai distribuir $150 milhões entre as equipes femininas. É um valor 3 vezes maior do que a última Copa Feminina em 2019, mas ainda é menor do que foi pago para a Copa Masculina de Futebol e no Catar, que a FIFA chegou a pagar $440 milhões distribuído entre as equipes. É o triplo, né? E quando a gente fala de futebol feminino, tem uma curiosidade que eu trouxe, né? A gente ainda luta por uma visibilidade no esporte feminino e uma equiparação salarial, e aqui no Brasil, isso também tem uma justificativa em lei. Não sei se você sabe, mas o futebol feminino foi proibido em 1941 no regime de Getúlio Vargas. Né? Tinha um decreto que dizia que as mulheres não podiam praticar desportos incompatíveis com as condições da sua natureza. E aí, quem é que decide isso? Né? Um homem foi lá e decidiu. Um homem que vai lá e decide o que não é compatível com a natureza feminina. Isso é bizarro, né, Lê? Exatamente. Foram anos sem poder praticar esse esporte. Só em 1979 isso foi revogado. Ontem. Quase ontem. E o futebol feminino só foi regulamentado em 1983, ou seja, 40 anos atrás. Você citou a quantidade de árbitras, né? Então a gente só vai ter em campo mulheres arbitrando as partidas. Mas sabe o que me chamou a atenção? Que no VAR, nos bastidores, aí tem homem. Então, assim, a gente tem a árbitra, de fato, apitando ali a partida, só que se tiver alguma dúvida, aí é o homem que tem que ir no VAR dizer se foi ou não foi falta, se foi ou não foi pênalti. Por que não pode ser mulher também no VAR? Mais uma vez... Porque é meio bizarro isso. Uma questão, a última palavra tem que ser deles. Exato, tem que ser do homem, né? Mas ainda bem que as coisas estão mudando, né? Não é só a notícia ruim que a gente traz aqui. Algumas ações estão sendo tomadas para melhorar essa situação no futebol feminino. Em 2020, a CBF equiparou aí as diárias de premiações pagas a homens e mulheres nas convocações. A gente tem também, a FIFA disse que para os próximos mundiais vai pagar o mesmo valor entre as seleções, para as equipes masculinas e femininas. E no ano passado, não sei se você se lembra, a Federação Americana de Futebol tomou uma decisão histórica, igualando, né, o que é pago às seleções masculinas e femininas, e aí pagando compensações, inclusive para ex-atletas, por conta de anos de desigualdade de gênero. Muito legal, e não à toa, hoje, no futebol, a seleção americana é uma potência.
É a no maior futebol potência que nós feminino, temos. né? Então, assim, no futebol masculino, não. É quase que inexpressivo, e no futebol feminino é uma superpotência e já está valorizando. E aí, colocando um pouquinho de business aqui no nosso papo, Lê, para dar uma apimentada, a gente ouve, às vezes, muitas marcas dizendo, mas não pode pagar a mesma coisa porque não vende tanto, porque não é tão atrativo. Isso é um círculo vicioso, galera. Porque se a gente não dá visibilidade e não equipara esses pagamentos, a gente que está assistindo, a gente que está acompanhando, não vai conseguir enxergar e não vai conseguir ver o quanto é legal e não vai conseguir valorizar para, de fato, as marcas chegarem, fazer os investimentos que têm que ser feitos e, de fato, a gente ter uma equiparação justa para todo mundo. Então, a gente precisa sim colocar esse investimento na frente, a gente precisa sim fazer essa valorização, porque o mercado inteiro acompanha e isso é bom para todo mundo. A gente está falando de igualdade de gênero, né? Exatamente. E a gente aqui no Plural tem uma máxima, dá lugar de fala a quem tem que falar. E o que você falou exatamente, duas craques do nosso futebol feminino mandaram um recado pra gente, vamos ouvir. O futebol feminino ele vai se igualar ao masculino ou chegar próximo do masculino quando a gente tiver mais visibilidade. A gente já está tendo, acho isso super importante. Vejo o crescimento do futebol feminino muito maior, mas precisamos de mais apoio, precisamos de emissoras, porque só assim o patrocinador vem, só assim as pessoas vão conhecer mais futebol feminino e vão parar de falar de futebol feminino como uma coisa impossível de se realizar. E quem sabe assim o reconhecimento venha. Vai demorar um pouquinho? Acredito que sim, mas a gente está no caminho e é junto de vocês mostrando a nossa modalidade que a gente vai crescer junto com vocês. Hoje eu fico extremamente feliz em ver o tamanho da cobertura que está sendo feita para a Copa do Mundo, as campanhas publicitárias, os jornais. Muitas vezes chegamos em várias competições e ninguém sabia o nome. Conheciam as principais e o restante não. Então eu estou feliz, espero que toda essa cobertura, todo esse engajamento continue também após a Copa do Mundo. Sabemos que para chegar no nível do masculino ainda falta muitas coisas, envolve muitas coisas extra-campo, mas nós queremos conquistar o nosso espaço, queremos que as pessoas nos reconheçam pelo nome, saibam o clube que a gente jogue e que a modalidade cresça cada vez mais. Quero desejar às meninas muita sorte, que Deus esteja à frente de vocês, que vocês possam dar o melhor de vocês, que não falte vontade, garra, determinação para sair com a vitória. Queria mandar ótimas vibrações para as meninas, dizer que o Brasil inteiro está torcendo por elas. Espero que elas tenham um ótimo resultado. Estou animada pelos resultados anteriores que elas tiveram. Quero convidar todos vocês também para torcer pela seleção. Infelizmente, isso é só um retrato da nossa realidade brasileira. A desigualdade salarial ainda é muito persistente em várias áreas, para além do esporte. Segundo o IBGE, as mulheres ainda ganham 22% menos do que os homens. Neste ano, o presidente Lula sancionou uma lei para equiparar os salários de homens e mulheres que exercem a mesma função. Então, ainda é uma luta árdua, a gente ainda luta por respeito e igualdade. Espero que tenhamos sucesso e êxito nessa nossa batalha. Exatamente, a gente torce para que seja assim em todas as áreas, né? E só para acrescentar, Popverso é um programa apresentado por um homem e por uma mulher, por mim e pela Mari. Pelo menos aqui nós temos exatamente o mesmo salário.